Namastê, librianos de Sol, Lua e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo para a gente falar sobre abril de 21. Eu vou fazer do mesmo jeito que eu tenho feito no canal, tirando 4 cartas. Se tiver necessidade de tirar alguma carta de esclarecimento, a gente vai tirar. E a gente encerra o vídeo com uma carta de conselho do deck do Metatron. Vamos lá. 4 cartas para os librianos, abril de 21. Saltou um grupo de cartas aqui, tá? Mas eu vou desconsiderar. Temperança. 10 de vozes. Mago. E a rainha de inspiração. A temperança é uma carta que tem uma conexão com o arquétipo de vocês. Que trata da questão do equilíbrio. E a temperança, aqui nessa posição, que é a posição da vida material, carreira, finanças, trabalho, estudos, a sua vida prática em geral, ela também me leva para uma ideia de busca por inteligência emocional. A sua inteligência emocional sendo um recurso para você lidar com a sua vida prática em abril. E também me vem uma energia de equilibrar um pouco de tudo. Não tem uma determinada área em destaque. Eu vou chamar atenção para o emocional, mas o emocional, ele é algo para ser lidado internamente. Vocês vão olhar para todas as áreas da vida de uma maneira mais ou menos equilibrada, tá? Pelo menos essa é a intenção, né? Esse é o conselho, né? É o que tá me vindo com mais força. Você pode olhar para sua vida agora, no início de abril, e reconhecer que isso não está acontecendo. Ok, a gente está falando aqui do mês inteiro. A gente está falando aqui de uma proposta, né? Buscar esse equilíbrio nas suas atitudes, na sua postura, na sua fala e também nas áreas, tá? Mesmo que você esteja identificando que tem algum problema que está mais chamando a atenção, né, que está te convocando mais, que está incomodando mais, ainda assim, tenta dosar, tenta trazer para baixo, tenta não dar um destaque excessivo para esse problema. Não é que você vai deixar de olhar, não estou falando isso, mas tenta não exagerar. Tenta não ficar olhando só para aquilo. Exemplo, de repente você está com um problema financeiro. E aí é uma coisa que está te tirando do prumo, está te tirando do equilíbrio, está te preocupando. Ok, normal, todo mundo é humano, a gente se preocupa com esse tipo de coisa, beleza. Mas tenta não levar isso a um nível além. Você pode estar com um problema de relacionamento, um relacionamento com uma pessoa específica. Tenta não colocar isso numa posição muito destacada na sua vida. Tenta relativizar tudo, tá? Que é uma proposta para um libriano para a vida. É uma proposta geral. Agora, em abril, isso vai funcionar e vai funcionar muito bem. Por que eu digo que vai funcionar muito bem? Porque vocês tentando relativizar as suas questões, né?
Vou repetir, ninguém está falando aqui em desconsiderar o que está acontecendo. Qualquer coisa que esteja acontecendo que você está sentindo que aquilo está errado, você não está gostando, tudo bem. Agora, não dá um olhar exagerado. Não leva para o drama. Não leva para algo impossível, né? Não coloca essa questão num palco, debaixo de holofotes, num pedestal, tá? Fazer isso vai fazer você entrar em contato mais profundo com as suas emoções, especialmente aquilo que precisa ser falado, tá? A gente já vai entrar aí porque eu vou falar do 10 de vozes. Você fazendo isso vai conseguir perceber que você tá com a mente num determinado patamar que pode te ajudar. Já vamos falar do mental também. E você, de quebra, ainda vai conseguir se abrir para inspirações do universo. Insights, intuições, qualquer coisa que os seus mentores queiram passar, qualquer coisa que o seu eu superior queira intuir e às vezes não está conseguindo. E aí, se você esvazia um pouco a mente ou se coloca num estado mental de prontidão para qualquer coisa, de abertura, a informação consegue chegar, sabe? Consegue furar certos bloqueios. E aí as coisas ficam mais fáceis. E aí você tem a real sensação de que a sua vida está equilibrada. E uma vida equilibrada não é necessariamente uma vida perfeita, mas é você ter a noção de que você está fazendo tudo aquilo que está ao seu alcance, você está dando o seu melhor, você está fazendo o possível e até mesmo o impossível para concretizar as coisas que você deseja. E aí você relaxa. Você entrega um pouco mais, você se bota menos pressão, porque aí você consegue entender, não, eu estou fazendo o que eu posso. Se o que eu desejo ainda não está acontecendo ou não está acontecendo do jeito como eu quero, é porque tem outras variáveis, não depende mais de mim. No que depender do Libriano, o Libriano tem como ficar tranquilo. Um aceno somente, vou falar algo mais específico para algumas pessoas, isso não vai ser para todos, algumas pessoas que estão vivendo uma vida muito desequilibrada, especialmente no que diz respeito à saúde. Você não está atendendo às necessidades do seu corpo. Você está levando o seu corpo muito além. Você está tratando o seu corpo como uma máquina e não como uma unidade inteligente e sensível. Então, é legal baixar um pouco a bola, não se forçar tanto a produzir e bater metas e fazer coisas. Porque eu tenho que fazer um monte de coisas para ver se a vida consegue andar. Às vezes isso é totalmente improdutivo, totalmente fora do orgânico, fora até do que é bom para você. Então tenta observar se você está de fato atendendo a todas as necessidades do seu corpo. Seu corpo, ele está sendo bem alimentado quando ele quer ser, com alimentos de qualidade. Você está consumindo água quando o seu corpo quer, e água de qualidade. Seu corpo, ele está sendo tocado quando ele precisa. Ele está recebendo carinho, continente quando ele precisa. Seu corpo, ele está se exercitando quando ele quer. O seu corpo, ele descansa
quando ele quer e quando ele precisa. Então fica atento com relação a isso, até para você se sintonizar melhor com essa proposta de equilíbrio que tem para abril. 10 de vozes promocional. O 10 de vozes é o equivalente ao 10 de espadas. Ele é uma carta de virada, né? Virada de jogo, né? Virada na vida. É quando a pessoa percebe que ela não pode mais continuar daquele jeito que ela está vivendo. Aqui o 10 de vozes está falando de um estado interno seu. Ele não está falando de qualquer tipo de relacionamento, tá? Nenhum. Seja relacionamento de amizade, de coleguismo, de casal, não. Ele está falando de um estado seu. O libriano, em meses anteriores, chegou num limite dentro das suas relações e num limite de administração daquilo que está rolando internamente. Não se cobra tanto, não se cobra, não pede de você, né? Não coloca pressão para você toda hora tá bem, toda hora tá disponível, toda hora tá de bom humor. Tem aqui algo que precisa ser falado especificamente, tá? Não à toa a gente tem aqui naipe de vozes. Nem sempre eu tô interpretando o naipe de vozes como alguma coisa ligada à expressão, né? Comunicação, fala, chakra laríngeo, né? Você se colocar. Mas aqui no caso desse 10 de vozes e no caso dessa jogada de vocês, sim, tem alguma coisa que está precisando ser dita. Podemos entender que em certos casos aqui é algo que precisa ser ouvido de outro, sim, mas não tira de você a responsabilidade por coisas que não estão sendo faladas, sapos sendo engolidos. Talvez certos sapos estejam contribuindo para um cansaço que nem é físico, é um cansaço emocional. Isso aqui é interessante de administrar o quanto antes. Você não deixar rolar, né? Não deixar os dias passarem sem você se colocar da forma como você acha necessário. Não se preocupa muito se você está certo ou se você está errado. Não é essa a questão. Aqui tem integridade, valor, autenticidade. Se você percebe que você está conseguindo ser íntegro, autêntico, você está se valorizando, você está se expressando de uma maneira que as outras pessoas veem que você tá com um nível legal de autoestima, nem no pé, nem lá em cima, na estratosfera, você consegue administrar as coisas melhor. Tem esse ponto de virada, né, que eu tô detectando. O libriano, ele tá um tanto farto do posicionamento de certas pessoas. Isso não significa que você tenha que tirar essas pessoas da sua realidade, mas talvez dar um tempo, um espaço, um silêncio pode ser melhor. Alguns de vocês vão preferir o silêncio, até para vocês entrarem num estado mais meditativo e contemplativo. Só fiquem atentos para isso não acontecer o tempo inteiro. E as pessoas começarem a perguntar: o que está acontecendo com você? Você está calado, você está quieto? O que tem aí? Porque pode ser um meio de você esconder ainda mais coisas que estão acontecendo por dentro. Você não precisa brigar,
Não precisa levantar a voz, nada. Só você se posicionar. Fulano, tá acontecendo isso comigo. Eu enxergo essa situação assim, assado. O que o fulano vai fazer? Problema do fulano. Se posicione, tá? Seja íntegro. Porque você sendo íntegro, você vai perceber que vai girar uma chave que muda a energia da situação e a responsabilidade sai de você, vai para o outro que faça o que bem entender, porque você se posicionou. Você disse o que está acontecendo internamente, tá? Isso em diversas relações, não precisa ser numa relação específica. O mago pro mental é uma carta maravilhosa para se ter no mental, porque o mago, ele é o construtor da própria realidade. Ele sabe quem é capaz de pegar tudo aquilo que está à disposição dele e fazer acontecer, transformar, né? Eu costumo dizer que o mago é aquele que pega limões e faz uma limonada. Ou uma caipirinha, sei lá o que quem quiser fazer. Mas ele consegue, com aquilo que está à sua disposição, fazer o melhor. É uma carta perfeita para se ter no mental. Por isso que eu estava dizendo que vocês vão estar com um estado mental bom. Tem como buscar isso, né? Tem como vivenciar isso, né? Ou ao menos ir atrás disso. Se você dá a devida atenção para todas as áreas da sua vida, sem dar destaque a nenhuma, se você está na sua integridade, você comunica para o outro, se expressa do jeito como tem que ser, do jeito como você sente, a mente ela fica liberada para poder ver aquilo que precisa ser visto. Ah, você está com alguma questão financeira, tua mente vai estar prontinha para enxergar uma solução melhor. Você está com um problema num certo relacionamento, a sua mente vai estar prontinha para ver o que dá para fazer. E a sua mente vai estar aberta para intuições. A rainha de inspiração aqui na posição do espiritual, né? Que eu falei que eram os insights, as intuições dos mentores, do eu sou. Se a pessoa ela tá com a cabeça muito cheia e ela aumenta os problemas que ela tem, ela se fecha para qualquer tipo de informação que possa chegar. Aí a pessoa se sente desconectada do universo. E muitas reclamam disso. Lógico, porque como é que vai chegar algum tipo de informação se a tua cabeça está cheia? Se você esvazia, pelo menos um pouco, né? Não muito, mas um pouco que você consiga, algo passa. E nesse algo que passa, você pode receber um download que muda a tua percepção. E aí muda a tua vida. Então fiquem atentos com relação ao mental, embora eu esteja dizendo que vai estar legal, né? Observa, porque tem pacotes de informação para chegar até vocês. Aqueles que quiserem exercitar a sua vida espiritual com alguma prática, uma meditação, uma respiração, aqueles que queiram se exercitar fazendo uma atividade artística, não digo profissionalmente falando, aqueles que são profissionais tudo bem, mas eu digo assim, você se dedicar a alguma coisa, um hobby, até mesmo um trabalho manual, por exemplo, alguma coisa que você possa colocar no seu cotidiano, que não necessariamente tem aquela pressão de te trazer dinheiro, mas é um negócio que te coloca num outro estado de realidade, que tira você dos problemas, não para você ficar alienado, mas para você não ficar pensando o tempo inteiro naquilo.
Aí você solta, né? Você tá olhando para uma outra coisa. Você tá lá fazendo um trabalho manual qualquer, aí a tua cabeça tá ali. Você consegue olhar para aquilo, aí você fica no tempo presente. Nossa, as coisas chegam. Você não está pensando numa determinada coisa, mas a informação vem. Quem trabalha com criação sabe muito bem disso. Você tem ideias quando você está no chuveiro, quando você está cozinhando, quando você está dirigindo, vem a coisa praticamente pronta. E esse pacote de informação, como eu estou chamando, para qualquer área que você necessite. Onde está acontecendo alguma questão, onde tem um nó, né? Onde tem um problema, né? Então, se tem uma coisa para o libriano se ocupar, vamos dizer assim, aproveita, dá alguma coisa para a mente fazer, para o corpo fazer, para o emocional se envolver, dá alguma coisa para você mesmo se distrair, e aí você vai recebendo os insights necessários para você ir resolvendo aquilo que tem que ser resolvido, para você se dirigir, né, para aquilo que precisa de mais destaque, sem você ficar num drama ou numa sofrência, né? Tentando administrar isso da maneira mais pacífica possível, tá? Vamos tirar uma carta do Metatron para vocês, então, para a gente encerrar. Esse jogo saltou uma carta, tá? Esse jogo de vocês está muito bacana, tá? É um jogo que se encaixa para vocês, faz sentido, sabe? Essa carta que saltou, não à toa, a carta dos sinais, tá? Do espírito com amor, que é a mensagem. É bem óbvia, né? Tá bem dentro do que eu tava falando, no sentido dos downloads. Se você é uma pessoa que tá começando na sua caminhada espiritual e você queira se testar, essa questão dos sinais é muito interessante, tá? Muito interessante. Você pode pensar numa determinada questão que você tem para solucionar, e aí você deixa a tua mente racional trazer aquilo que te pareça mais óbvio, e aí você pede para o universo, para o grande espírito, como você queira chamar, um sinal. Ah, que sinal? Normalmente as pessoas pedem assim, moedas, elas pedem cores, elas pedem penas, tem vários exercícios que você pode fazer. Você pode, por exemplo, universo, se essa minha solução aqui, ela é a solução mais acertada, eu quero receber uma pena branca. E aí você entrega, né? Você não pode ficar naquela ânsia, quando é que a minha pena branca vai aparecer. Você pode ver uma imagem com uma pena branca, você pode sair na rua e encontrar uma pena branca ali embaixo do seu sapato, e em muitos casos a pena branca vai aparecer dentro da sua casa. Isso já me aconteceu N vezes, numa época de muito crescimento espiritual e que eu estava com muitas dúvidas e dúvidas a respeito do meu próprio caminho. Eu pedia sinais, né? Esses sinais em formas de pena, e as penas chegavam dentro da minha casa. Muitas dessas penas, elas são trazidas pelo reino angélico. Os anjos, eles materializam a pena dentro da sua casa. Isso é real, tá? Tem a coisa dos números também, né? A visualização dos números iguais. Muitos começam com 11, 11, né?
E aí a partir do 11, vai vendo N derivados, 22, 22, 33, 33, as horas, N coisas. E aí vocês podem buscar na internet, tem muitos sites com interpretações possíveis, né, desses sinais, mas essa questão dos números, ela é muito palpável, ela é real, tem muita gente que está vivenciando isso e às vezes fica até divertido porque é constante. Você vai pagar uma conta, você vai fazer uma compra, tá sempre lá, os números iguais, né? E vão se alternando variadas repetições, né? 13, 13, 47, 47, por aí vai. 3, 3, 3, vai variando, né? De acordo com o tipo de mensagem que você está precisando. E é quando você menos espera, é quando você relaxa, né? Para muitos, essa questão do 11-11 também é um aceno para a caminhada de chamas gêmeas, né? Para muitos, essa questão da caminhada de chama gêmea, né? Estar ou não, encontrar ou não a chama gêmea não é o mais importante, né? O mais importante é o processo, é o crescimento que você vai ter durante o caminhar, né? Não necessariamente a questão amorosa em si, mas para muitos, né? Muita gente que vê o 11-11 está na caminhada de chamas gêmeas, às vezes sem saber, tá? Tem N sinais. Tem N sinais que vocês podem pedir e vocês usarem esses sinais como maneiras suaves de fazer essa caminhada, né? De mãos dadas com o universo, sem necessariamente você abandonar a sua mente racional. Ninguém tá falando isso aqui, né? Tô falando justamente o contrário. Tô falando que o mental de vocês vai estar muito aberto e muito centrado, né? Pronto para resolver o que tiver para ser resolvido, mas ao mesmo tempo com uma determinada abertura, né? Para esferas superiores, certo? Show de bola. Eu vou ficando por aqui. Agradeço aos librianos que ficaram até o final, curtiu, deixa o seu like, comenta, compartilha, não esquece de assinar o canal e ativar o sininho para receber as notificações. Um abraço para todos, até o próximo vídeo. Arro.